Olá pessoal, me chamo Érico e sou professor de matemática da escola, beleza? Pessoal, se você faz parte da turma do nono ano, tá? Então essa aula é para você, beleza? Galera, na nossa videoaula passada, nós iniciamos os produtos notáveis, ok? Os produtos notáveis. Nós vimos o quadrado da soma de dois termos, a diferença da soma de dois termos e o produto da soma pela diferença. Nós vimos três produtos notáveis que vocês, inclusive, já viram também no oitavo ano, não é isso? Então, pessoal, para essa nossa videoaula, eu trouxe o último produto notável, tá? Os dois últimos produtos notáveis, que seria o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai continuar os produtos notáveis, beleza? O cubo da soma de dois termos e o quadrado e o cubo da diferença de dois termos, tá beleza? O cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, tá? Então, vamos logo, né? Sem mais delongas, vamos logo para o que interessa. A aula de hoje vai ser bem rapidinha, tá? Então aqui eu tenho, ó, a mais b ao cubo, né? Então eu tenho aqui uma soma de dois termos ao cubo, tá? Para a gente poder encontrar esse produto notável, eu posso determinar ele através do seguinte produto. Nós sabemos que uma coisa uma coisa elevada a 3, ela pode muito bem ser escrita dessa forma, tá? Seria a mais b ao quadrado vezes a mais b. Até porque se você pegar a mais b e multiplicar por a mais b ao quadrado, isso aqui vai dar a mais b ao cubo, beleza? Então, esse termo aqui, ó, nós já conseguimos determinar esse termo através da aula passada. Seria o quadrado da soma de dois termos. Seria o quê? Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. A mais b, tá? Seria desse termo aqui, vezes, aí você vai ter, ó, primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós encontramos o seguinte, que a vezes a ao quadrado vai dar a ao cubo, a vezes 2ab, a vezes a vai dar a ao quadrado, então esse termo aqui vai dar 2a ao quadrado b, a vezes b ao quadrado, só junta, então vai dar ab ao quadrado. Fazendo agora com b, b vezes a ao quadrado, lembrando que eu posso inverter a ordem, né? Vai dar a ao quadrado b também, beleza? B vezes 2ab, multiplica b com b, dá b ao quadrado. Então, esse termo aqui vai dar 2ab ao quadrado, tá bem aqui. E b vezes b ao quadrado vai dar b ao cubo. Eu observo, galera, que eu posso somar esse 2a ao quadrado b com esse a ao quadrado b. E eu posso somar esse ab ao quadrado com esse 2ab ao quadrado, finalizando dessa forma, ok? Finalizamos assim. Então, quando você somar 2a ao quadrado b com a ao quadrado b, vai dar esse termo aqui, vai dar 3a ao quadrado b. E ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado vai dar 3ab ao quadrado. Então, nós concluímos que o resultado final é esse, tá? A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. E esse é o produto notável da soma de dois termos ao cubo, ou o cubo da soma de dois termos. Beleza? Lembrando que o a nós chamamos de primeiro termo e o b nós chamamos de segundo termo. Beleza? Então, só para a gente lembrar, né, ó, como é que a gente falava, né? Se eu tenho a mais b ao quadrado, ficaria como? Primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Não era assim? Beleza. Agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho um cubo, tá? Eu tenho elevado a 3. Então, como é que vai ser elevado a 3? Ó, primeiro ao cubo, olha aqui, pessoal, mais 3 vezes, tá? Não é mais duas vezes, é 3 vezes. Aí vai ficar primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Vamos lá, para ficar mais fácil, como é que você vai fazer? O primeiro e o último vão ficar o cubo, beleza? Aí, no meio do termo, os dois vai ter 3 vezes e os dois vai ter AB. Só que no primeiro termo, o que vai ficar ao quadrado é o A. E no segundo termo, quem fica ao quadrado é o B. Ponto. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Primeiro ao cubo
mais 3 vezes, tá? Primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro, nesse primeiro termo, quem fica quadrado é só o A. E no segundo termo, quem fica quadrado só é o B, beleza? Então vai ficar primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Lembrando que os dois extremos ficariam ao cubo, beleza? Pessoal, então o cubo da soma de dois termos basicamente é assim, tá? Um outro jeito fácil de você lembrar isso aqui é só você escrever da seguinte forma, ó. Vamos lá, ao cubo, tá? Então você vai escrever o seguinte, ó. A mais, aí vai botar, ó, 3AB mais, de novo, 3AB mais B. Pronto. Você coloca A, 3AB, 3AB e B. Beleza? Aí vamos para as potências. Pessoal, nas potências você vai começar do 3, tá? Fazendo em ordem decrescente e depois crescente de novo até o 3. Como assim? Olha que interessante. Começa no 3 aqui, ó. 3, aí vamos pro A. 2, em ordem decrescente. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lembrando que 1 não precisa botar. Beleza? Olha que interessante. Olha como dá certo. Então vai ficar 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ponto. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Então fica 3, 2, 1. Não precisa botar. 1. Não precisa botar. 2, 3. Pronto. Uma outra forma de fazer também. Tá? 3, 2, 1. Aí 1, lembre que não precisa botar, porque o expoente quando não aparece nada é 1. E 1, que também não precisa botar. 2, 3. Beleza? Então, uma outra forma aí de lembrar como é que seria o cubo da soma de dois termos. Tranquilo? Então, o cubo da soma de dois termos, primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Ok. Agora, pessoal, o cubo da diferença de dois termos. Beleza? O cubo da diferença de dois termos. Então vai ficar o seguinte, ó. Mesma situação aqui, ó. A menos, ó. Qual a diferença aqui? É a mesma coisa, só que em vez de ser um mais aqui, vai ser um menos, beleza? Por isso que é o cubo da diferença. É o cubo da diferença, beleza? Então, a menos b ao cubo, eu posso escrever dessa forma. A menos b ao quadrado vezes a menos b. Eu vou fazer a mesma coisa. Esse a menos b ao quadrado, nós já vimos esse produto notável. Seria o primeiro ao quadrado menos, tá? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Nós já vimos esse produto notável aqui. Vezes a menos b. Então, fazendo a distributiva. A vezes ao quadrado, ao cubo. A vezes menos 2ab. A com a ao quadrado. Então, vai dar menos 2a ao quadrado b. Beleza? A vezes mais b ao quadrado vai dar mais ab ao quadrado. Agora aqui, ó, menos b vezes a vai dar menos a ao quadrado b, só junta. Lembrando que nós escrevemos em ordem alfabética. Menos b vezes menos 2ab vai ficar menos com menos, a multiplicação vai dar mais, tá? B vezes b, b ao quadrado. Então vai ficar mais 2ab ao quadrado. E mais b vezes, desculpa, menos b vezes mais b ao quadrado, menos com mais dá menos, b vezes b ao quadrado, b ao cubo. Vamos ver o que é que dá para somar aqui. Esse menos 2a ao quadrado b dá para subtrair com esse menos 2a ao quadrado b. E esse mais ab ao quadrado dá para somar com esse mais ab ao quadrado. Tá? Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Só que esse com esse, pessoal, vai dar o quê? Vai dar menos 3 ao quadrado b. Porque aqui é menos com menos, tá? Sinais iguais repete sinais soma. Então, isso aqui vai dar menos 3 ao quadrado b. Agora, esse termo aqui é positivo. Então, o outro termo vai dar mais 3 ao quadrado b. Então, como é que eu concluo, né? Qual é o resultado final que isso aqui vai resultar? Seguinte, tá aqui, tá? Primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Pessoal, é muito parecido com o que nós já vimos, beleza? Muito parecido com o que nós já vimos. A única diferença é que nesse termo aqui, cadê? Nesse termo aqui, inicial aqui, tá? É um sinal positivo, tá? Sinal positivo. E quando for menos aqui, vai alterar, que aqui vai ser sinal negativo. Beleza? Então, a única diferença básica é essa, tá?
Então, se eu tenho a menos b ao cubo, isso aqui vai dar o quê? Vamos lá. Primeiro ao cubo, ó, muito parecido, só que mudei esse sinal e esse, tá? Esse aqui não muda, beleza? O do meio aqui não muda. Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais, não muda esse sinal. 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Isso caso aqui seja menos, beleza? Se for mais, se aqui for mais aqui, mais aqui. Tranquilo? Deu para entender? Então, quando for menos, seria primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder praticar. Aqui eu tenho uma revisão de tudo que nós já vimos, beleza? Revisãozinha de tudo que nós já vimos, ó. Eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos, tá? Se você faltou a aula, pausa aqui, que aí você consegue pegar toda essa revisão, tá? Seria o primeiro a mais b ao quadrado, tá? Seria a soma de dois termos ao quadrado, a diferença de dois termos ao quadrado, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma de dois termos, que foi a aula de hoje, tá? Isso aqui, e o cubo da diferença de dois termos, beleza? Então, isso aqui seria os 5 produtos notáveis. Pessoal, trouxe aqui uns exemplos para a gente poder dar uma praticada, beleza? Então são 3 exemplos, tá? Vou fazer 2, vou deixar um para vocês fazerem. Vou deixar esse primeiro caso aqui para vocês, que é o caso mais simples, tá? Vou fazer logo esses dois aqui, que são os dois mais complexos, beleza? Esse caso aqui é o caso mais simples, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho aqui, ó, esse aqui era para ser uma potência, que saiu meio pequeno, meio grande, desculpa. Então ficaria o seguinte, ó, eu tenho aqui uma diferença, né, o cubo da diferença de dois termos. Então, lembrando, quando eu tenho a menos b ao cubo, isso aqui foi a aula de hoje, pessoal, seria o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo, tá? Seria dessa forma aqui. Vamos lá, então, primeiro ao cubo. Então, isso aqui vai dar 2x ao cubo. Pessoal, é interessante você sempre colocar o parênteses, tá? Lembrando que esse ao cubo, ele vai tanto para o 2 quanto para o x, tá? Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado. Então, vai ficar, ó, parênteses, 2x ao quadrado, vezes o segundo, que é o segundo, 3, mais 3 vezes o primeiro, normal, tá? Vezes o segundo, ó, mais, tá? 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui não precisa botar parênteses, porque não tem a letra, tá? Então, só tem um termo, então não precisa. Menos o cubo do segundo. Então, vamos fazer. 2 ao cubo, 8. X ao cubo, x ao cubo. Menos. Aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó, vamos lá. Ó. Esse termo eu vou escrever aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Só que esse termo, que é dessa potência, você vai multiplicar com 3, tá? Aí vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12, tá? Então, esses dois termos aqui, para não ficar muito grande, que não vai dar, então esses dois termos vai dar 12x ao quadrado. Só que o resultado você vai multiplicar por 3. 12 vezes 3 vai dar 36, beleza? Então vai dar 36x ao quadrado. Mais, vamos primeiro fazer a potência, né? 3 ao quadrado, 9, tá? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18, tá? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, vamos ver aqui. 18 vezes 3 vai dar 24, 54. Então, isso aqui vai dar 54x. Tá? A letra só repete. De novo. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3. 9 vezes 2, primeiro eu fiz, foi? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54. E a letra vai de gaiata, tá? Menos 3 ao cubo, 27. E acabou aqui. Tá? Lembrando, pessoal, que a questão não acaba no momento que você arma a conta, não. Quando você armar aqui a conta, não acabou não, tá? Você ainda tem que resolver essa conta. Mas, basicamente, você só vai resolver as potências, tá? Se você entender a aula de polinômios e monômios, aqui vai ficar de boa para você.
Beleza? Então, basicamente, é multiplicação de monômios, de polinômios, e potência também. Beleza? Vamos fazer o segundo caso aqui. Também é o cubo, tá? Então, seria o cubo, só que é da soma, beleza? O cubo da soma de dois termos. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Só muda que tudo vai ser mais. Lembrando que quando for menos, o primeiro e o último é menos. Quando for mais, tudo é mais. Mas se faz da mesma forma, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, vezes o segundo, ou seja, 4y, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, então vai ficar 4y ao quadrado, mais o cubo do segundo, 4y ao cubo. Beleza? Então, vou fazer aqui a conta agora. Vai ficar ó, x ao cubo mais, primeiro vamos multiplicar os números. 3 vezes 4, 12. X ao quadrado vezes y, junta tudo. X ao quadrado, y. Mais 4, ó, primeiro faz a potência, tá? 4 ao quadrado, 16. Aí você vai pegar o 16 e vai multiplicar por 3, tá? 16 vezes 3 vai dar 18. 3 com 1, 4. Então, isso aqui vai dar 48, tá? E a letra junta tudo. Então, vai ficar x, y. Só que lembra, pessoal, que a potência veio tanto para o 4 quanto para o y. Então, esse y aqui vai dar y ao quadrado, beleza? Então, isso aqui vai dar y ao quadrado. É porque eu estou pulando essa etapa, porque senão não vai ter espaço, tá? Mas esse termo aqui, ó, esse termo, ele deu 16y ao quadrado, beleza? Aí 16 vezes 3, 48, e x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Mais 4 ao cubo, seria 4 vezes 4 vezes 4, né? Que vai dar 64. Se não me engano, 64. Y ao cubo vai dar y ao cubo. Creio eu que não dá para somar nada aqui, tá? Não. Então, acabamos aqui. Pessoal, esse primeiro caso é o exemplo mais simples possível, tá? Basicamente, você só vai arrumar aqui, ó, desse mesmo jeito, tá? Só vai alterar as letras. Em vez de A, você vai usar X. Em vez de B, você vai usar Y. Beleza? Então, eu fiz um exemplo com o cubo da soma, tá? E outro exemplo com o cubo da diferença, tá? O primeiro exemplo foi o cubo da diferença. E o segundo exemplo foi o cubo da soma. Pessoal, basicamente, produtos notáveis é isso, tá? Lembrando que são 5, tá? Na câmera, 5. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. São esses 5 exemplos que você precisa saber. Beleza? Então, vou finalizar a aula aqui. Galera, essa é a nossa aula. Finalizamos aqui, tá? Eu vou ver se na próxima aula eu trago só exemplos, tá? Vou trazer só questões para a próxima aula. Não vou iniciar já fatoração, tá? Porque seria a próxima aula. O conteúdo do capítulo de vocês é produtos notáveis e fatoração, tá? Então, finalizamos aqui os produtos notáveis. Vou ver se eu trago na próxima aula somente questão envolvendo produtos notáveis. Eu já fiz isso na aula passada, beleza? Mas vou ver se eu faço uma aula maior só com soluções mesmo práticas, assim, tá? Então é isso, valeu, até a nossa próxima aula.